O prazo para a Câmara Municipal de Manaus receber propostas que podem mudar a capital termina hoje. E quem está aqui com a gente para falar sobre o assunto é o relator do plano diretor, o vereador Elise Emanuel. É dele a missão de elaborar o texto da lei. Bom dia, vereador. Bom dia Daniela, bom dia, Guilherme. Como que foi a participação da população na elaboração dessas emendas já para essa revisão do plano diretor? Veja, Daniela, a gente abriu o prazo de emendas do dia 17 de setembro, encerrando hoje, 8 de outubro. Nós temos 22 dias para que tanto os vereadores quanto a população pudesse participar desse processo de interação na formatação dessa revisão do plano diretor. Mas antes de chegar à Câmara, esse conjunto de 7 leis teve mais de 30 audiências públicas em todas as zonas da cidade de Manaus. Quando o plano chegou lá, a proposta já traz 300 sugestões de mudanças. Nós percebemos que a população participou ativamente na Câmara quando ela se sentiu afetada. Por exemplo, as famílias de produtores rurais, tanto do Valparaíso quanto do Distrito 2 e Puraquequara, estão aflitas porque essas localidades passam a fazer parte do perímetro urbano da cidade de Manaus, na lei do perímetro urbano. E isso muda já não é uma zona rural. Fiscal. Exatamente, Guilherme. Quando muita gente se instalou no Puraquequara, cerca de 25 anos atrás, tinha a expectativa de estar numa zona rural, portanto pagava ITR. Agora, o que muda, é fundamental assim, de mudanças nessa revisão do plano diretor? Quais são as principais mudanças? Vamos lá. Uma das principais mudanças que eu avalio é a certidão de habitabilidade. Hoje, se você tem um negócio, você quer formalizar, você tem que ter o habite, que é uma certidão que a prefeitura dá dizendo que aquele imóvel, a partir daquele instante, está em condições de ser habitado. Mas o entrave aqui em Manaus é a questão fundiária. Muita gente não tem condições de comprovar que é dono daquele pedaço onde mora. Aí a certidão de habitabilidade, ela cumpre esse papel cidadão. Por exemplo, boa parte dos moradores do Zumbi hoje está assentado em cima de uma área que é da Inspetoria Salesiana e que nasceu do processo de invasão. A certidão de habitabilidade, eu conheço, por exemplo, um comerciante, o Zé Mendes, tem um mini mercado lá, e ele não consegue ter o alvará de funcionamento porque não comprova a posse da terra para a prefeitura. Mas se ele provar, a partir dessa lei sancionada, que há 5 anos ele comercializa naquele local, ele terá a certidão de habitabilidade e terá junto o alvará de funcionamento e todas as outras autorizações que o município pode dar. Elise, quando a gente trata de estrutura, por exemplo, calçadas ou prédios, novos prédios que vão ser construídos, o que deve mudar a partir desse novo plano diretor, digamos assim? Pois é, a gente guarda a expectativa, Daniela, que a cidade comece a ter um pouco mais de consciência com esse trato urbano. As calçadas, por exemplo, as novas calçadas a serem abertas, elas devem ter 1,5 metro de largura para facilitar a acessibilidade, porque a gente percebe que a acessibilidade hoje não é uma preocupação apenas daqueles que têm dificuldade de locomoção, mas das pessoas comuns. A própria matéria mostrou há poucos instantes uma mulher caminhando no asfalto porque faltou espaço na calçada. Quando ela existe, olha só, a Manaus Energia, a Amazonas Energia, ela coloca o poste ali, quando não tem a lixeira, ou quando outra pessoa pega... É que as pessoas vão esticando também um pouco a casa em direção à rua. Aí leva o limite do terreno para a sarjeta. Já tem o esgoto ali no meio, né? E olha aí, está faltando que a prefeitura cuide do esgoto. E também uma outra novidade é o aumento do gabarito. Ou seja, os prédios em Manaus poderão chegar até 25 andares. Agora, isso eu quero dizer de maneira muito clara, que você não vai poder colocar um prédio de 25 andares em qualquer lugar. Princípio básico, para colocar um prédio de 25 andares, você terá que ter uma rua que tenha no mínimo 20 metros de largura, que é a caixa viária. Agora, nesse caso que já foi construída uma calçada, por exemplo, como é que vai ser feito? Vai ter que quebrar, vai ter que reconstruir? Na verdade, por exemplo, nesses bairros que a gente acabou de ver, que nasceram originárias de invasão, não tem como a prefeitura chegar lá agora e dizer para o camarada, você tem que quebrar um muro, você tem que recuar a sua casa para respeitar os afastamentos. A gente quer que a prefeitura, a gente idealiza, por exemplo, a prefeitura está fazendo hoje, na Avenida Djalma Batista, um piloto de avenida ideal para a cidade. Então, aos poucos, a prefeitura vai ter o papel de ir reorganizando a cidade. Mas
No momento que o município deixou que a cidade crescesse de maneira desorganizada, ela não pode chegar agora, o município não pode chegar agora com o trator lá e derrubando tudo. Agora, a importância da participação das pessoas para a elaboração, para a revisão desse plano. Hoje termina esse prazo, ainda dá tempo das pessoas proporem algumas emendas ao projeto? Ainda há, nós temos cerca de 70 propostas de emendas, instituições como a SUFRAMA, a CDLM, a Caritas, a Arquidiocesana disse que vai contribuir também. Estamos esperando o prazo final e até às 5 horas da tarde de hoje na Câmara Municipal. A partir daí o que acontece, Elias? A partir daí é a relatoria que entra em cena. Eu vou organizar todas as propostas, transformá-las no formato redacional de emendas ao plano e no dia 22 a gente começa o relatório para a avaliação de cada proposta, porque não significa você apresentar a proposta, ela de imediato já vai fazer parte do texto da lei. Rapidinho, só para a gente encerrar, Lógico. tem um e-mail que as pessoas também possam participar? Plano Diretor de Manaus @cmm.am.gov.br. Plano Diretor de Manaus @cmm.am.gov.br. Elias Emanuel, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Amazônia, que a gente consiga aí grandes mudanças na nossa cidade para melhor. Se Deus quiser, muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, Elias, bom dia.